Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Olá, olá, bom dia, meus irmãos, como tem passado? Nós ficamos aí alguns dias, né, algumas 2 semanas sem o nosso programa do Viver em Maria, mas agora já estamos de volta, né? Me ouvem bem, conseguem me ver bem? Ótimo, ótimo. Me ouvem, me veem bem. Que maravilha. Filhos, vamos então rezar, né? Vamos rezar pedindo a proteção da Virgem Santíssima, nossa mãe, mãe da igreja, para que possamos iniciar esse Viver em Maria, que também dá início a uma nova semana, né? Tem gente que já está indo para o trabalho, tem outros que ainda estão se preparando para a semana em termos de trabalho formal. Enfim, tem aqueles irmãos que a missão dessa semana é procurar um trabalho, né? Ou buscar formas até informais disso. Então, que essa oração se estendam a todos aqueles que pedem a Deus o pão de cada dia, né? O pão do trabalho, o pão de uma renda para a sua família. Então, que essa Ave Maria chegue ao coração destes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Assim seja. Amém. Com vossa filha Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhos, eu queria, antes de começar de fato, pedir que vocês mandem essa live para os seus amigos, seus familiares, né? No Instagram, no Facebook, no WhatsApp, porque aí a gente aumenta a quantidade de visualizações e a gente pode propagar um pouco mais o amor à Nossa Senhora, né? Segundo São Maximiliano. Para quem não sabe, São Maximiliano tem sido nosso mestre no Viver em Maria durante esse ano, né? E nós já fizemos 5 lives. Essa é a nossa 6ª, né? Ao longo desse primeiro trimestre aí. A primeira live foi ali em fevereiro, a gente deu uma programação geral de como seria cada semana aqui no Instagram e nas nossas redes sociais como um todo. Então, a segunda-feira pela manhã, eu entro aqui e dou bom dia para vocês e falo assim, então, vamos começar a semana com Nossa Senhora? Vamos viver em Maria para sempre, né? Usando aí os ensinamentos de São Maximiliano, seja nos escritos dele, que é esse livrão aqui, de mais de 2.000 páginas, né, organizado pela Paulus, que tem as cartas que São Maximiliano enviava para os seus familiares, né, para os seus amigos, para os próprios membros da Milícia da Imaculada, um verdadeiro tesouro espiritual. E também as conferências, que são aquelas catequeses que ele dava para os seus confrades. A cada Viver em Maria eu escolho um tema, né, daquilo que eu já fui lendo. Eu tenho me dedicado nesse primeiro momento a falar do amor de São Maximiliano à Nossa Senhora e à consagração. Então não se preocupe se você não viu ainda o Viver em Maria, eles não são todos conectados, cada um ele é autônomo, né? E tem uma linha cronológica aí de condução, que é os escritos, né? A gente vai passando por alguns, tirando dali alguns pontos de meditação. Então, Viver em Maria, segunda-feira, 6:30 da manhã.
Às terças-feiras nós temos o Orando com a Mãe, que acontece lá no nosso canal do YouTube, né, com o nosso irmão André, e ele está meditando o livro A Mãe do Salvador conosco. A gente deve estar na terceira ou quarta catequese já. As quartas-feiras são bem variadas, a depender de qual semana do mês nós estamos. Na primeira semana do mês é o nosso pai fundador, Frei Paulo Maria, que está conosco dando uma catequese mariana, considerando o livro A Virgem Maria, né? É um livro eu até esqueci o nome agora, gente, mas eu trago para vocês na semana que vem, porque tá ali na estante, não dá para pegar agora. E na segunda quarta-feira do mês, a gente tem uma formação ali para as mães espirituais, na terceira para as mulheres, na quarta para os homens. Isso em termos de semanas do mês. Então, a primeira semana do mês, catequese mariana, segunda semana do mês, a gente tem a formação para as mães espirituais, né? E também para quem é interessado em interceder e rezar pelos sacerdotes. Na terceira semana, formação para as mulheres. Na quarta semana, formação para os homens. Na quinta-feira, a gente tem a Passo Dome, que acontece na Casa de Missão e que também é transmitida no nosso canal, especialmente no YouTube, tá bom? Aqui não é tão frequente assim. E nas sextas-feiras a programação fica razoavelmente livre. Nos finais de semana a gente sempre posta no nosso YouTube a homilia de domingo, a homilia de sábado, tá bom? Das Santas Missas que acontecem lá. Então essa é a nossa programação semanal. Aqui no Viver em Maria nós já passamos por algum tempo. Nós abrimos o Viver em Maria falando que viver em Maria é viver na cruz. É viver unida a Jesus e deixar que ela nos conduza até lá. Na segunda live nós falamos especialmente para os jovens, aquele chamamento de não nos conformar com esse mundo, de fato sermos sentinelas da fé. Na terceira live falamos da Imaculada, de se consagrar e de se entregar para ela. E aí começamos a nossa série de lives, né, que vão ser mais ou menos umas 7, 8 iniciais, falando dessa consagração. De cada momento, a cada live, sobre uma perspectiva. Nessa primeira live sobre a Imaculada, sobre a consagração a ela, é esse chamado à entrega. Chamado a se entregar a ela. Ela foi a quarta live, então você pode procurar aí no nosso canal que você vai encontrá-la, tá bom? A quinta live, ainda nesse conjunto, né, de lives sobre a consagração, a gente estava falando de uma causa que vale a pena ser vivida, de uma causa que vale a pena se consumir. E a gente usou um trechinho da oração de São Maximiliano, que ele fala assim: concede-me de louvar-te, ó Virgem Santíssima, dá-me força contra os vossos inimigos. Concede de render a ti todo o meu amor, todo o meu trabalho, todo o meu cansaço. Concede-me a graça de morrer por ti, né? Então foi muito, muito, muito especial essa live. Foi um momento em que estávamos, enquanto fraternidade, vivendo intensos trabalhos na obra. Ainda trabalhamos muito, claro, né? Mas aquela tinha um gosto especial porque tínhamos finalizado há poucos dias uma ação da pizza, que é uma forma que nós temos encontrado para angariar fundos e adquirir o nosso lote, né? Um terreno, para que a nossa casa de missão tenha de fato uma sede digna da Virgem Santíssima. E a gente ainda precisa trabalhar muito para isso. Então, se você conhecer algum benfeitor, alguém que possa nos ajudar, faça contato conosco, né? Nós estamos aí precisando de ajuda. Às vezes a gente conhece pessoas que querem ajudar com pouco, mas todo pouco nesse momento é bem-vindo. E aqueles que podem dar muito, bendito seja Deus também, tá? Hoje, especialmente hoje, depois dessa fala toda, é falar de nós enquanto instrumentos abandonados à Virgem Mãe de Deus. E para isso eu vou usar o escrito 56 de São Maximiliano e a conferência número 6. A conferência número 6, para aqueles que já têm o livro ou o PDF dessa obra, ela é bem curtinha, ela tem aí uma lauda, né? E a gente pode facilmente ler. Tem praticamente o mesmo conteúdo que vai ter o escrito de São Maximiliano. Então vamos lá.
instrumento abandonado à Virgem Santíssima. São Maximiliano, ele vai dizer pra gente assim, logo na conferência 6, porque tá de fácil acesso, assim. Ele estava indo para o Japão, já tinha voltado, né? Então, ele fala da seguinte forma, assim. Antes de voltar para o Japão, porque ele foi em missão para o Japão e voltou rapidamente na cidade da Imaculada, né? Antes de voltar para lá, onde ele já estava fazendo um trabalho de evangelização e tal. Gostaria de assinalar uma coisa para vocês, que a nossa dedicação à Imaculada deve ser sem limite. Ou seja, olha, eu tô indo voltar, né, para onde eu estou de missão, mas eu quero deixar aqui um recado para vocês, meus filhos, meus confrades. A nossa dedicação, né, à Imaculada deve ser sem limites, sem reservas, sem barreira, ilimitada, irrestrita. Nós partilhávamos no sábado, né, na fraternidade, e uma irmã nossa mencionava como ela tinha deixado tudo, né? Como ela tinha deixado tudo pela causa da Imaculada e pela obra em si, né? E como isso às vezes mexe com o dia a dia dela, com a rotina dela, e ela tá em determinada atividade e precisa mudar para outra, e ela vai se deixando ser mexida, né? Conduzida assim na sua vida, nos seus horários e tal. Porque, de fato, a oferta que nós somos chamados a fazer enquanto fraternidade, né? Enquanto consagrado, você que não é de uma fraternidade, de uma comunidade, mas é consagrada a Nossa Senhora, a nossa oferta a ela é irrestrita, é sem reservas, sem barreira, sem efetuar nada, um mísero copo de água, né? Um mísero cansaço, uma dor de cabeça, tudo é oferta, tudo eu dou a ela, né? Sem reserva. E São Maximiliano continua. Pela Imaculada, não devemos ter pena de nós mesmos. Não devemos ter mesquinharia. Não devemos de deixar de ofertar todo o nosso potencial humano, intelectual, material, por ela, tudo. Ela é um instrumento nas mãos da misericórdia divina. E nós somos uma ferramenta nas suas mãos. Então, ela é para Deus. Deus a escolheu para ser esse canal de misericórdia para a humanidade. Por isso que nós, compreendendo isso e chamados pelo coração dela, fazemos parte de uma obra chamada Misericórdia Materna. Essa misericórdia entranhada, né? Rahamim, que vem do fundo das entranhas, do útero maternal, né? Para quem não teve acesso, pode ir lá no nosso YouTube, que ontem o Frei falava para nós dos fundamentos desse carisma, dos fundamentos da fraternidade. E se você quer conhecer um pouco mais, visita lá o nosso YouTube e você vai ver o quanto é profundo esse carisma. Aqui você tem pequenas centelhas em uma imagem, outra, no brasão, numa coisa que a gente posta, mas se aproxime de nós, venha conhecer, porque nós somos miseráveis, criaturas falhas, limitadas, sem valor algum, mas servimos a uma rainha, né? E a nossa oferta pelo menos no coração, no desejo, é que seja ilimitada, sem reserva, né? Sem barreira. Bom, continuemos. Sem nós, ela faria melhor e com maior eficácia o que está fazendo. Nós apenas atrapalhamos, mas ela se digna servir-se de nós para que também possamos galgar alguns méritos. Então, muito bonito isso, porque isso é algo que eu costumo falar e aprendi de São Maximiliano, né? A Virgem Maria não precisa de nós. Ela bastaria olhar com sua candura para cada um de seus filhos e ali os conquistaria, né? Mas ela quer servir-se de nós, servos inúteis e miseráveis, para que, unidos a ela,
nós possamos ganhar alguns méritos, né, diante de Deus e assim chegar à vida eterna. Filhos, a nossa vida, né, e as boas obras que nós fazemos, elas têm dois valores. Isso São Luís vai ensinar pra gente no Tratado da Verdadeira Devoção e também é um pouco do que se tem enquanto economia da graça, né? Como Deus opera para distribuir, dar as suas graças e fazer com que essas graças e a nossa vida mesmo nos leve para o céu. Uma boa obra, uma boa ação realizada, ela vai ter um valor meritório e um valor satisfatório. O valor meritório é de fato o que o nome diz, o mérito de ter praticado uma boa ação. O valor satisfatório é aquele que serve para satisfazer a pena de um pecado ou conseguir uma nova graça. Por exemplo, quando alguém pede, reze por mim. Ora, eu posso rezar por essa pessoa. Rezar uma Ave Maria, rezar o Santo Terço, mas, digamos assim, o valor de ter o labor espiritual, de ter parado e rezado, ele é tão somente meu. Eu não posso dispor para outra pessoa. É o mérito da ação realizada, certo? Então, esse mérito é meu, é da Nayara. Quando eu me consagro a Nossa Senhora, eu entrego esses méritos à Nossa Senhora. Mas como é meu, ela não pode distribuir, ela não pode fazer nada com esses méritos, a não ser guardar, embelezar, melhorar e no dia da minha morte entregar a Deus. Por isso que quando São Maximiliano diz pra gente aqui, ela quer serviço de nós, né? E por isso nós podemos ganhar, né, alguns méritos. Ora, porque servir a essa rainha já é uma grande dignidade, né? E quando você é consagrada, esses méritos que você ganha ao realizar uma obra é dado a ela e ela multiplica, né? Quando a gente olha para as bodas de Caná e a gente vê a transformação da água em vinho, pelo poder, né, e pela divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele podia fazer, né, a gente olha também que houve ali uma intercessão maternal da Virgem Santíssima. Assim ela faz com nossos méritos. Quando nós entregamos esses méritos a ela, ela guarda, embeleza e melhora, multiplicando então o que era 1 com a 1, quando entregue à Virgem Maria, pode virar 10, 100, né? Porque ela melhora e coloca do coração dela ali. Então, isso é o valor meritório. O valor satisfatório, quando eu me consagro, eu entrego a ela para que ela disponha como ela desejar, como ela bem querer, e conforme a necessidade dos meus irmãos. Né? E aí que eu tô falando não só daqueles que são da Igreja Católica, não, eu falo a humanidade enquanto né, criaturas de Deus e essa irmandade mais ampla, né? Então, a satisfação de um santo terço que eu rezo hoje, eu entrego a Nossa Senhora. E isso tem um poder infinito, porque eu entreguei para uma senhora, uma rainha, que conhece as necessidades de cada um dos nossos filhos. Dos filhos da igreja, né? E dos filhos e do mundo. Então, aquele valor satisfatório pode servir para conversão de uma alma, para a cura de uma doença que eu nem conheço. E isso tem um valor de caridade profundo, porque eu desapego das minhas intenções e deixo que Deus reine, né? A gente já tinha aprendido aqui também que vontade de Deus é vontade da Imaculada, né? E a vontade da Imaculada é a vontade de Deus. Ela está em plena obediência a Deus sempre. E ela não pode querer nada, ela não quer nada que é contrário ao que a Santíssima Trindade deseja. Continuemos aqui. Claro que eu vou pular alguns pontos dessa conferência, tá? A melhor devoção à Imaculada não é recitar muitas orações, mas assim, o simples relacionamento de um filho com sua mãe. Por isso, não desapareça entre vocês a bela saudação e invocação. Maria. Isso era um costume na cidade da Imaculada, né? Então, eu passava por um irmão
lá, Maria. Era como se fosse um cumprimento, né? O que nós hoje falamos, bom dia, Maria, né? Louvado seja o coração de Jesus, Maria. Por algum tempo nós, enquanto obra, usamos essa invocação, né? Começar o dia falando Maria. Por isso, continuamos. Para isso não é preciso muito tempo. Aí nada será demasiadamente pesado para vocês. A vontade da Imaculada é a obediência. Portanto, a Imaculada sempre deseja o que deseja Deus. E Deus quer que obedeçamos aos superiores, visto que Ele próprio diz: quem os vê, a mim vê, aos superiores, né? Quem vê os superiores, vê a Deus. Então, se a gente quer saber a vontade de Deus, obedeça. Obedeça ao seu diretor espiritual, obedeça aos seus pais, obedeça ao seu cônjuge, né? Um dia vocês mesmos vão perceber que a obediência é sempre a melhor saída e que nas ordens dos superiores manifestam-se o plano, né? Tenham uma confiança ilimitada na Imaculada e nenhuma em vocês mesmos, ou seja, se entregue a ela, confie a ela, se abandone a ela e desconfie de você. Você é falho, você é vaso de barro, ela é vaso honorífico, ela é perfeita, né? Entreguem-se à Imaculada sem reservas, sem limites. Muito bonito isso, e eu quero frisar 2 pontos aqui desse último trecho lido, que é o relacionamento filial com Nossa Senhora. Tem uma outra obra que a gente já citou aqui, O Segredo da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito pelo padre Júlio Maria Lombardi, né? E aqui ele fala para nós os graus de entrega à Virgem Santíssima. Um desses graus é o grau de filho da Virgem Santíssima. E ele vai dizer que nós somos filhos dela pelo batismo. Quando somos batizados, né, nos tornamos filhos de Deus e de Nossa Senhora. E ele vai falar assim: ser servo de Maria já está plenamente consolado, mas ser filho de Maria, de uma tal mãe, é para nós fonte de segurança, pois estamos sempre ao seu serviço. Seu coração, para compadecer-se de nossas penas, nos será dado. Seu olhar de mãe, para seguir-nos em todas as partes da vida. Sua mão maternal, para comunicar-nos os tesouros de seu Filho divino. Seu braço, para nos sustentar no caminho. Sua alma, sobretudo, para acharmos ali toda a consolação de nossas misérias, pois ali entregamos o nosso nada e somos adornados pela alma dela com seus merecimentos. O filho nada espera, mas depende de tudo de seus pais. E aí ele fala que os deveres do filho são 3. De obediência, ou seja, devemos obedecer à Virgem Maria, cumprir os mandamentos da lei de Deus e da Igreja e nossos deveres de Estado. Honra com sinceridade, ter um culto filial a ela, o culto devido, né? E amor, invocando-a sempre, sempre e sempre. Somos filhos de Maria, doce e consolador pensamento esse, né? Então ele vai nos dizer que, como filhos de Maria, que é essa relação que São Maximiliano tá nos exortando a ter com a Virgem Maria, nós devemos nada esperar, tudo confiar. E temos deveres de obediência, honra e amor para com ela. O filho, ele de fato depende dos pais, né? Pelo menos ali na infância, adolescência, que é uma boa parte da vida. E confia, né? Claro que eu tô falando de uma vida ordenada, né? Eu não tô falando de situações que a gente encontra de abuso, de violência, não, né? Violência dos mais diversos
tipos ou naturezas, mas eu estou falando aqui de uma relação, de fato, que tem a paternidade e a maternidade como espelho ou reflexo de Deus, né? E é importante dizer que o filho quer viver sempre perto dos pais, né? Eu moro um pouco longe dos meus e de fato, né? Esses dias eu ouvi de uma pessoa bem querida, assim, mas você visita muito seus pais, né? E eu falei assim, eu visito, eu vou ver meus pais, porque eu quero estar perto deles, eu posso não morar com eles, mas eu quero estar perto, né? E quanto mais a Mãe do Céu, a gente deveria desejar ardentemente estar perto dela, né? Lembrando também o que São Luís diz pra gente. Estar unida a Maria, estar perto a ela, está unida a Jesus. A união dela com o nosso Senhor Jesus Cristo é mais forte do que a dele com os anjos, com os santos, já nos dizia São Luís, né? Então a gente falou aqui de ser instrumento nas mãos da Imaculada, né? Logo de começo, sem reserva, sem limite, nos entregar a ela. E agora, São Maximiliano está dizendo que a gente tem que ter um relacionamento filial com ela, não esperando nada em troca dessa relação amorosa, cumprindo nossos deveres de obediência, de honra, de amor para com ela, dependendo e confiando completamente a ela. E a última trecho dessa conferência é São Maximiliano dizendo para nós: não confie em você, confie nela, tenha uma grande confiança, uma grande abandono. E o que é uma confiança? Veja, filhos, a gente tem ali as virtudes teologais que foram infundidas em nossa alma pelo Santo Batismo: fé, esperança, né, e caridade. A confiança, ela é uma esperança aprofundada. A esperança é aquela virtude que nos faz esperar e desejar em Deus como uma promessa, fruto da nossa meditação, né, fruto do nosso amor a Deus. Eu olho para o que Deus me deu já, pelas promessas que Ele fez nas Sagradas Escrituras, no magistério da igreja, né, e eu confio mais, eu espero mais em Deus, eu espero que Ele vai me amar, Ele já me ama, mas que Ele vai proporcionar os meios para que eu me santifique e me salve. E a confiança é um grau a mais, é uma esperança arraigada, né? De fato, é isso que nós precisamos ter para com Nossa Senhora. A gente pode observar isso nos filhos mesmo. As crianças, especialmente ali na primeira infância, ela tem e quando a relação é saudável, né? Ela tem ali uma grande confiança nos pais. O que o pai falou, tá falado. Não, mas meu pai disse isso, né? Não contesta. De fato, obedece e se abandona mesmo. É como aquele pai que tá na piscina, né? Com o filho. E o filho vai pular e ele fala assim: vem no papai, né? O papai vai te pegar. O papai vai te segurar. E a criança se joga. Que confiança precisa ter para ele se lançar, né? Para ele se jogar. A confiança que São Maximiliano está dizendo para a gente é isso. Se joga, se lança, se entrega, se abandona nas mãos da Virgem Santíssima. Confie nela, né? Confie nela e não confie em você. Porque você é falho, né? Você é falho, eu sou falho. Nós temos muitas misérias, muitas lacunas aí na nossa vida, na nossa história, própria da nossa natureza. E a Virgem Santíssima, ela é imaculada, né? Ela é perfeita. Nosso irmão André, no sábado, falava conosco: a Imaculada, olhar para a Virgem Santíssima é como olhar um cosmos, ou seja, um mundo à parte, né? Assim como olhar para Jesus. Não dá pra gente fazer comparações como se fosse um ser humano, né, normal. Não, é toda pulcra, né, toda pura, toda cheia de perfeições. E São Luís vai dizer pra gente assim: de Maria nunca se falou bastante, né? Nunca a conheceu bastante. Então, deixar-se ser conduzido ou conhecer um pouquinho a ela é uma graça que Deus dá mesmo. E é essa graça que a gente pede, né? Também aqui nesse Viver em Maria. Então, somos filhos da Virgem Santíssima e por isso temos deveres e temos também a necessidade de nos
abandonar nela e confiar nela, depender dela. Muito importante, algo que São Maximiliano diz pra gente, é que ela é instrumento da misericórdia divina. Meditem isso durante essa semana. A Virgem Maria, ela é o instrumento da misericórdia de Deus, né? Como assim? Voltem um pouco na história da redenção, né? O homem tinha pecado. O homem tinha dito, não vou obedecer, não quero obedecer. E aí viveu anos ali, né? Mais de 4.000, né, anos, buscando esse religare, né? Essa reconexão com Deus que ele mesmo, que o homem mesmo tinha perdido. Só que essa ruptura, essa quebra foi tão grande que não bastava o homem suplicar, né? Deus mesmo precisava restituir essa aliança amorosa, né? E qual foi o lugar onde essa bondade, essa misericórdia de Deus se fez carne, né? No útero da Virgem Santíssima pelo mistério da encarnação. Então, a misericórdia, né, de Deus, que foi o próprio Jesus Cristo, o Verbo encarnado que veio a nós e nos formou, nos deu um modelo perfeito de homem, né? Nos chama a imitá-lo, nos deu a igreja, nos deu o sacramento, abriu para nós o céu, nos deu a salvação, nos purificou de todo pecado, né? Que é o mais importante. Nos devolvendo essa reconexão, esse religare com Deus. Isso só foi possível pela Virgem Santíssima, pelo sim dela, né? E toda a vida dela foi como instrumento de Deus. O seu Fiat foi como instrumento, como ferramenta, como um nada, né? Ela diz ao anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, né? Eis aqui a escravinha do Senhor, né? O instrumento do Senhor, faça, né, segundo a vossa palavra. Ora, que belo isso. Então, isso é uma das expressões de como ela é esse instrumento da misericórdia divina. São Maximiliano vai dizer em tantas conferências isso, né? Então, ao longo dos nossos encontros matinais, poderemos aprofundar isso. Bom, esse é um pouco do que São Maximiliano traz pra gente nessa conferência número 6. Eu quero agora ver alguns pontos que vai reafirmar isso em um escrito dele, do mesmo ano, o escrito dele é de 1921, e essa conferência que eu li para vocês, ela é de 1930, então a gente tem aí um espaço cronológico de 9 anos. Quanta coisa uma pessoa pode amadurecer em 9 anos, né? Que é o momento onde ele já falava aqui para os seus confrades, voltando ao Japão. Nesse escrito, ele vai dizer da nossa consagração à Virgem Santíssima. Ele vai dizer assim, que é a consagração que constitui a essência da Milícia da Imaculada. A Milícia da Imaculada foi um movimento, ainda um movimento fundado por São Maximiliano, que tinha o objetivo de conquistar as almas para Jesus por meio da Virgem Santíssima, debelando, ou seja, né, esclarecendo aqueles que erram, com atos de piedade, de oração, de jejum, de mortificação, ou seja, uma vida toda entregue a Deus por Nossa Senhora, seja em qual estado de vida for, né? Então, essa nossa entrega livre, voluntária, consciente à Imaculada é a essência da Milícia da Imaculada. Ou seja, como instrumentos incondicional e total em toda morte, vida e eternidade. Nós nos consagramos, então, na Milícia da Imaculada como instrumento, como uma ferramenta nas mãos dela. Tanto é que na oração de consagração a ela, nós falamos isso, né? Concede que te louve a Virgem Sagrada, concede de amar-te, de te amar, de morrer por ti, de me entregar por ti, de me consumir por ti. O que faz isso
senão um instrumento. Interessante que pensar na lógica enquanto filho que pede dependência, confiança, é muito belo. Instrumento, ele exige um pouco mais de nós. Ferramenta, ele exige um pouco mais de nós. E São Maximiliano, ele é muito inteligente nesse aspecto, né? Ele fala assim, eu quero que nós sejamos da Imaculada, da forma como ela quiser. Se ela quiser que sejamos filhos, seremos, escravos, seremos, servos, seremos, né? Vítimas, seremos, instrumentos, seremos. Eu quero ser tudo nas mãos dela. Eu quero que ela use de mim de todas as formas. Pensar em ser da Virgem Santíssima enquanto instrumento também está relacionado com dependência e confiança. Porque, por exemplo, eu tenho esse marca-texto. Ele é um instrumento. Ele serve para marcar um livro, até escrever alguma coisa. Mas ele não tem vida em si mesmo. Ele é um objeto. E aí, a partir do momento que eu pego esse instrumento e deixo ele em cima de uma mesa, ali ele fica. Ou seja, deixar de ser maleável, dócil, flexível, como fez a nossa irmã de comunidade, né? Tudo. Então, deixar que a Virgem, se necessário for, mexa na sua vida, mexa nos seus confortos, né? Então, isso é muito, muito profundo, assim. E a gente só consegue começar a entender pela nossa oração, pela nossa entrega diária e cotidiana e pela vivência, né? Não dá pra só falar palavras bonitas, é preciso viver, é preciso se abandonar e pedir a graça de fato ser um instrumento nas mãos da Virgem Santíssima. São Maximiliano diz para nós de ser um instrumento incondicional, sem qualquer condição, sem qualquer reserva e total, sem excetuar nada. Significa, como eu já disse aqui algumas vezes, que na menor ação, bebendo um copo de água, servindo alguém, limpando a casa, servindo a sua família, você ali é instrumento de Deus, né? Ferramenta de Deus pela Imaculada. Né? Muito importante isso. Então, ele diz isso pra gente. Né? E mais um ponto que eu quero falar sobre esse abandono, né, sobre essa entrega à Virgem Santíssima como instrumento, é que ele nos exorta a não nos preocupar. Olha que bonito isso de São Maximiliano. Ele vai dizer assim, mas a vontade da nossa mãe é a mesma vontade de Deus. Sem dúvidas, isso é verdade, né? O bom Deus, para não nos punir, deu-nos a mãe para poder restringir. O bom Deus, para não nos punir, deu-nos a mãe para poder restringir quanto mais a sua justiça. Então, ele guardou a justiça para ele e deu a misericórdia à Virgem Santíssima, como ele já citava na outra conferência. E essa expressão da misericórdia materna da Virgem Santíssima vai estar na sua bondade, na sua benevolência, na sua grande, que uma palavra muito, muito comum hoje, empatia, né? Compaixão pelo próximo, pela sua docilidade e profunda caridade. Na verdade, uma caridade ardente, né? Nós, portanto, consagramos-nos a ela. Estamos também como ela nas mãos de Deus, como instrumento. Assim nós, na sua imaculada mão, somos os instrumentos da misericórdia de Deus. Deixemos-nos, portanto, guiar. Estejamos tranquilos. Não pretendamos fazer mais do que aquilo que ela quer, ou também mais depressa. Deixemos-nos conduzir por ela. Ela pensa em tudo, prover-nos tudo, em todas as nossas necessidades da alma e do corpo. Cada dificuldade e desagrado, entreguemos-nos a ela e confiemos que ela cuidará de tudo melhor do que nós. Portanto, paz, muita paz na ilimitada confiança para com ela. Nós não fizemos toda
AMI, e nem também sabemos ou podemos levá-la adiante. Se é coisa da Imaculada, se é dela, os obstáculos a tornarão mais forte, ou se não, que cairá. Por quem intrometer-se nisso? Muito importante porque a gente pode falar isso para a nossa vida, né? Se é de Deus, vai ficar. Se é da Imaculada, vai ficar. Né? Se essa, igual nós falamos muito na fraternidade, né? Se essa obra é da Imaculada, ela vai permanecer. Ela vai se fortificar. Nós já passamos por tantas coisas, né? Tantos desafios ao longo desses 7 anos de obra. E esses desafios, essas barreiras, obstáculos, nos tornarão mais fortes, né? enquanto obra de Deus. Mas se não é de Deus, se não é da Imaculada, então ela mesma findará com isso. Porque o nosso desejo é honrá-la, é ser dela. Né? E essa obra só serve para que possamos ser dela. Né? Muito importante isso. Deixe tudo para a mãe. Abandone tudo à mãe. Ela sabe o melhor. Claro que para quem teve uma mãe biológica afetiva, amorosa, né, que foi mãe de verdade, digamos assim, é muito fácil falar isso, né? Deixe tudo com a mãe. Para aqueles que não tiveram essa graça, é até um pouco delicado. Mas vejam, filhos, que a Virgem Santíssima, ela é a nossa mãe verdadeira, porque ela nos deu a vida verdadeira que é Cristo. Então, por isso nós nos entregamos a ela, por isso nós nos consagramos a ela e nos abandonamos em suas mãos maternais. Né? São Maximiano continua. Ocupemo-nos, mas não nos preocupemos. É necessário que as tribulações externas e internas, os fiascos, os desânimos, o cansaço, as desilusões, as ruínas e outras cruzes nos purifiquem e revigorem. É preciso ter muita paciência também consigo mesmo, e até com o bom Deus, que por amor nos prova. Deixe tudo para a mãe. Muito bonito isso, porque às vezes a gente tem inúmeras missões, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, né? Eu mesma essa semana vou fazer alguns trabalhos fora mesmo da minha cidade, e às vezes gera aquela preocupação. E São Maximiano vai dizer pra gente, ocupemo-nos. Nos ocupemos das coisas de Deus, das coisas que a gente precisa cuidar mesmo, do nosso trabalho, da nossa família, mas não nos preocupemos. Deixemos tudo para ela. E que se vier desafios, se vier barreiras, se vier cruzes, que isso sirva para purificar o nosso amor, a nossa entrega a ela, e revigorar as nossas forças, né? Das cruzes a gente sempre sai um pouco mais forte, né? Porque a experiência da cruz é a experiência com Cristo, né? E a experiência com Cristo transforma toda a nossa humanidade, toda a nossa vida, né? Nos faz novas criaturas. Então, filhos, como ensinamento dessa live de hoje, eu quero só frisar isso, né? Se posso resumir, tudo é nessa frase de São Maximiano. Deixe tudo para a mãe, né? Deixe tudo para a mãe. Ela cuida de tudo. Confiemos nela, nos abandonemos nela e ela cuidará de todas as nossas necessidades, né? De tudo, de tudo, de tudo. Sejamos filhos da Imaculada, filhos dessa boa mãe. A obedeçamos, né? A honremos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E a amemos com toda a nossa capacidade. Isso é um pouco do Viver de Maria hoje. Eu quero só fazer um pequeno resumo aí da gestação espiritual para aqueles filhinhos que estão acompanhando este apostolado, seja dentro da fraternidade, seja propriamente por meio do livro, né? Nós começamos o mês de abril e a prática de oração desse mês é o terço, né? A meditação do Santo Terço. Então, mesmo você que não está fazendo aí a gestação espiritual, sinta-se convidado, conclamado a rezar o terço de forma mais meditada, mais pausada, deixando que o Espírito Santo te prenda em alguma parte aí da meditação, né, de algum mistério, e você possa aprofundar nele e fazer propósitos verdadeiros, né, propósitos de mudança de vida.
tá bom? Essa é a parte da oração. Esse mês no Viver em Maria, nós estamos meditando sobre as necessidades, né, as verdades fundamentais dessa devoção, que são 5. Destaco algumas delas, né? Que é, Nosso Senhor é o fim último dessa devoção. Nós nos consagramos à Virgem Santíssima para chegar a Jesus. Na verdade, a consagração é sempre a Jesus por meio dela, né? Tanto é que isso ensina muito São Maximiano. Conquistar o mundo inteiro para Cristo pela Imaculada, né? Ela é o caminho, a via mariana que nós escolhemos, tá? A segunda é que nós somos escravos da Virgem Santíssima, porque isso pelo batismo e pela nossa natureza, né? Então, quem quiser aprofundar um pouquinho pode pegar aí o seu tratado, buscar na internet, né? Indico as catequeses marianas que estão no nosso YouTube. Tem lá 2 cursos de formação da consagração, então você pode ver do que nós estamos falando, né? E uma última verdade que vale mencionar, né? 2, na verdade, né? Que é mais humilde. É mais humilde tomar uma medianeira diante do mediador, porque Jesus Cristo, ele é Deus, mesmo sendo homem, né? Isso é um dogma da nossa fé. Então, ainda precisamos de toda a reverência, zelo, honra, e somos indignos para isso, né? Ela não. Ela é digna, ela é pura, ela é imaculada, né? Ela é escolhida por Deus para ser esse canal, esse elo entre o humano, que somos nós, e o divino, né? Que é Deus, que é a Trindade. Quinta verdade é que nós carregamos os dons de Deus em vasos de barro, né? Que é a nossa natureza decaída. Então, facilmente podemos perder a graça recebida. E nós precisamos nos livrar desse fundo mau, de tudo aquilo que corrompe esse vaso. Então, para isso, nós precisamos de um auxílio. E a Virgem é essa auxiliadora maternal de todos nós. Também falamos da oração enquanto uma sede, enquanto uma busca. Claro que é preciso começar. E a oração, ela começa com o nosso esvaziamento, né, de tudo que nos preocupa. E a nossa oferta a Deus, a nossa presença diante de Deus. Muito importante falar que existe grau de oração, existe profundidade na oração, e a cada vez que a gente vai crescendo mais na espiritualidade, a nossa oração também vai mudando, a nossa oração vai melhorando, porque a oração é esse diálogo da alma com Deus, da alma com nosso Senhor, né? Então, existe 2 presenças, e a presença de Deus santifica, né, a minha. E à medida que eu vou me relacionando com Deus, eu vou ficando mais bonito, né? E há uma alma mais bela. A oração tem essa finalidade de fazer com que seja coração com coração, né? Você e Deus e sua alma e ninguém mais. Isso é a oração. E ela tem graus, como eu falei. Oração vocal é o primeiro grau, aquela oração dita, né, com palavras, meditadas ou até mentalmente. Oração, a meditação, né, que é aquela oração mais intelectual, onde eu busco uma verdade de fé. Depois vem a oração afetiva, e aí a oração de simplicidade, e aí eu vou crescendo. A cada grau da minha vida espiritual, né, cada etapa da minha vida espiritual, de encontro com Deus, até chegar, como diz Santa Teresa, na 7ª morada, eu vou crescendo também nessa vida de oração, tá bom? No próximo encontro nós falaremos um pouco mais dessa vida de oração, só fazendo alguns links com o que nós já temos lá no nosso YouTube, né? Nosso irmão André usou aí 2 anos das formações da fraternidade falando dessa vida espiritual, e eu quero, meio que ousadamente, fazer um resumo aí num período aí de 40 minutos. Não é tudo, mas é para te dar um gostinho, você ir lá no nosso YouTube buscar, você se aprofundar na espiritualidade que é tão necessária para cada alma, tá bom? É isso, foi curto o que eu falei da gestação espiritual,
mas aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco o que seria essa gestação espiritual, de como caminhar próximo e tal, podem mandar um direct pra gente ou uma mensagem e a gente vai trocar aí informações, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo a grande Mãe de Deus, a Senhora do nosso coração, por este dia, por essa partilha logo de manhã, né? Se ficou alguma dúvida, alguma questão, podem colocar no nosso direct ou também aqui e vamos rezar, tá bom? Desejamos a cada um de vocês uma excelente semana, né? Nas mãos da Virgem Santíssima. Lembrando dessa frase de São Maximiano, né? Deixemos tudo na mão da Imaculada. Deixemos tudo na mão da mãe. E ela, mãe, né? Ela é a verdadeira mãe. Eu não sei qual é a sua experiência com a maternidade. Se ela foi boa, se ela não foi tão boa assim, se ela foi dolorosa, sofrida. Mas, filhos, a Virgem é a nossa mãe. Ela é a nossa mãe não só afetiva, como a gente costuma falar, mas efetiva. Preocupada e ocupada, principalmente ocupada, com a nossa salvação e a nossa santificação. E ela há de proporcionar tudo aquilo que for necessário para que cheguemos ao céu. Tá bom? Vamos rezar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhos, fiquem com Deus, uma santa e abençoada semana. Deixemos tudo nas mãos da Mãe.